E aí, futuro servidor, continuando falando de dependentes, vimos a primeira classe, essa coisa aqui, ó, linda e maravilhosa, né? Que coisa linda, primeira classe de dependentes estão aí, né? A gente tem que ver também a segunda e terceira classe. E lembrando da preferência, a primeira classe está ali porque é a preferência. Se existir um dependente de primeira classe, segunda classe e terceira classe não terão direito. E lembrando que os dependentes da mesma classe concorrem em igualdades. Como assim, professor? Que diacho é isso de igualdade? Que treta é essa? Essa treta é o seguinte. Se você tem 2 filhos, uma esposa, tem 2 filhos e uma esposa, o que vai acontecer, meus queridos? A pensão vai ser paga para os 3 e o valor da pensão vai ser rateada para os 3 em partes iguais. Tem gente que fala desse, a esposa fica com 50% e o resto é separado com o filho. Não, menina, não. O valor da pensão por morte, que aí é outra treta, que a gente quando estudar cálculo de benefício vai ver o valor da pensão por morte, tem que ser rateada em igualdade entre as pessoas da mesma classe. Então não tem ninguém da classe 1, professor. O pai e a mãe vai ter direito? Se não tiver ninguém da classe 1, eles são a segunda classe que a gente vai ver daqui a pouco. Terão direito. Só que aí terão comprovado a dependência econômica e se o pai e a mãe depender economicamente, eles vão dividir também em partes iguais. Dependente da mesma classe, tem os mesmos direitos, tá bom? Então se a pensão é R$1.000, vai ficar 1.000 dividido por 3 e cada um recebe uma cota da pensão. E vamos falar aqui agora da segunda classe, né? A segunda classe, quem é essa segunda classe? A segunda classe não tem segredo. A segunda classe não tem segredo nenhum. Por quê? A segunda classe, gente, a segunda classe são os pais. E pai é pai, não tem para onde correr. Pai é pai. A única coisa que eu tenho que entender, que eu não posso esquecer, é que essa segunda classe aqui tem que comprovar, deve comprovar a dependência. Eu coloquei comprar, né? Deve comprovar dependência econômica. Deve comprovar a dependência econômica para ter direito. Se não comprovar a dependência econômica, não tem direito ao benefício. Segunda classe é difícil, né? Segunda classe é difícil. Terceira classe, que é a classe que tem que estar todo mundo morto para ter direito, né? Que é o irmão. Não tem que ter filho, não tem que ter esposa, os pais têm que estar mortos, aí só assim o irmão tem direito. Então, a terceira e última classe, né? Nós temos irmãos. Irmãos. Agora presta atenção na treta dos irmãos. A treta do irmão é o seguinte. Ele tem as mesmas características dos filhos. Ele tem que ser menor que 21 anos. Menor que 21 anos de idade. Ele tem que ser ou inválido, né? Não é nem é ou inválido. Ou inválido. Ou deve ser deficiente. Sendo que essa deficiência tem que ser intelectual
mental ou grave. E sendo que aí vai aquela mesma treta que nessa situação aqui, opa, pronto, aqui, voltou, pronto. Que nessa situação aqui específica, tanto do deficiente como do inválido, deve ter ocorrido antes dos 21 anos, tá? Deve ter ocorrido antes dos 21 anos. Tranquilo, fácil, irmão, última classe, né? Acabou? Não. A gente tem que colocar aqui essa observação que nunca pode ser esquecida porque aparece em prova de que essa classe aqui também deve comprovar a dependência econômica. Tem que comprovar a dependência econômica. Ok, assado? Ok, assado? Compreender essa treta aí toda? Compreender essa treta toda? Agora vem cá comigo. Eu vou colocar essa informação para você ter no caderno, tá? Eu vou colocar essa informação para você ter no caderno. Nós vamos aqui a OBS. Abre a OBS aí. A OBS. Primeira informação que eu tenho que ter salva no meu caderninho. Que é o que eu já falei, mas só quero que você escreva agora para aprender. A existência de... Eu vou colocar o texto que está na lei para não ter treta. De dependentes. De qualquer classe. Exclui o direito das demais classes. Calma aí. Não é assim não. Tá errado. Exclui os direitos das classes seguintes. Das classes seguintes. 2. Também informaçãozinha que eu já falei, que é os dependentes da mesma classe concorrem em igualdades. Pronto. Tudo isso aqui eu já falei. Só estou colocando agora escrito para você salvar aí no seu caderno. Para você ter isso no seu caderno. Agora presta atenção no seguinte. Vamos passar uma reta aqui, ó. Que agora nós vamos citar exemplo. Olha a situação. Vou até sair aqui do quadro para você. Vou criar agora uma situação aqui. Eu tenho o nosso famoso e querido fulano.
eu tenho o nosso famoso querido fulano. Fulano é empregado e fulano morreu, faleceu em, deixa eu colocar aqui, janeiro de 2021. Sempre eu uso janeiro de 2021, né? Fulano quando morreu, ele tinha um filho com Marcela. Ele tinha, aqui eu vou colocar um filho com Marcela, um filho com Andréia. Esse filho aqui tem 18 anos. Esse filho aqui tem 21 anos. Andréia é a companheira dele. E tem documentos que comprovam que é companheira só de dezembro de 2015. Esse aqui é o documento. Só apresentou esse documento. E ele ajuda seus pais, ou seja, o pai e a mãe dele dependem economicamente dele. Até aí, ok? Lindo e maravilhoso. Estão vendo aí nosso exemplo? É uma historinha. Eu posso falar assim, fulano, que veio a óbito em janeiro de 2021, tinha Anderson, filho de 18 anos, com quem obteve com Marcela, que não é sua companheira. Depois teve o filho chamado Marcelo, que hoje possui 21 anos, com Andréia, que é a sua atual companheira e possui documento de dezembro de 2015 para comprovar essa união estável. E hoje ele ajuda os pais, que dependem economicamente dele. Pergunto, quais são os reais dependentes que têm direito a receber benefício de fulano? E aí? Raciocine aí enquanto eu bebo a minha água. Vamos lá? Vamos ver? Vamos analisar essa treta? Deixa eu ver, não vai atrapalhar não aparecer aqui. Eu sei que vocês gostam de ver meu rosto. Coisa linda, né? Vamos lá. De vermelhão agora. Faleceu aqui. Tem dependente de primeira classe? A pergunta é essa. Ah, professor, ele tem 2 filhos e uma companheira. Tem dependente de primeira classe? Tem. Então os pais já estão fora. Filho. Primeira pergunta dos filhos. Tem filho inválido? A questão não falou nada. A questão não disse nada. Tem filhos menores de 21 anos? Tem. É o filho 1. Vamos chamar ele de Anderson. Então aqui eu tenho um filho com 18 anos. Meu amigo, aqui não tem mais o que reclamar. Menor de 21 anos, filho, dependente de primeira classe, não tem mais segunda classe, não tem mais terceira classe. Para esse aí o benefício vai ser concedido. A mãe dele é Marcela. Marcela falou alguma coisa? Se é companheira, se é manter união estável? Não, então Marcela não é nada, é só para complicar aqui. Depois ele tem outro filho. Só que esse filho aqui já tem 21 anos. E lembrando que o filho tem que ser menor que 21 anos para ter direito. Esse filho aqui
já é maior. Então, meu querido, nada feito. Nada feito, tá? Esse filho não tem direito. E Andréia é companheira. Opa, Andréia é companheira. É, beleza. Tem que comprovar a união estável por meio documental, não pode ser prova testemunhal, exceto se for por força maior, caso fortuito. Pronto. Se você assistiu isso aí no 2.0, você não entendeu nada do que eu falei. André, então, comprova em dezembro de 2015. Ele faleceu em janeiro de 2021. Lembra que a documentação tem que estar até 24 meses antes da data do óbito? Janeiro de 2021, janeiro de 2020, janeiro de 2019. Ou seja, eu tenho que ter um documento de janeiro de 2019 até janeiro de 2021. Ela me apresentou um documento só de dezembro de 2015. Então, Andréia não comprova ser companheira. Ou seja, de toda essa história que eu escrevi aqui, o único que tem direito a receber é o filho de 18 anos. É assim que vai cair na prova de você. Você vai ter que saber analisar essa situaçãozinha aí. Tá bom? É essa situação que você vai ter que saber analisar para acertar questões de prova. Isso aqui, gente, tem várias complicações a mais. Mas é isso que você deve levar para sua prova. É essa interpretação. Analisou a questão. Viu que tem dependente de primeira classe? Já elimina. Viu que falou que não tem dependente de primeira classe? Então já olha para a segunda classe. Não falou nada da segunda classe? Então já olha para a terceira classe, que é o irmão. Vai fazendo essa dança assim lá. Vai tentando entender a treta da questão. Não perde esse tipo de questão. Porque esse tipo de questão aqui, muita gente erra. E você pode ser o diferencial para acertar essa questão, ok? Então, muito cuidado com isso. Agora eu quero falar uma outra coisinha para você aqui, antes da gente passar para outro assunto, né? A respeito de dependente ainda o assunto, tá, gente? Tá? É a respeito de dependente ainda. O que eu preciso que vocês entendam? Essa tela aqui, ó. Opa, aqui. Essa tela aqui, nós temos a situação. Nós temos a situação do cônjuge, companheira, né? O que eu tenho que entender desse cônjuge e dessa companheira? Que, vou colocar bem aqui, ó. O cônjuge, isso a gente vai falar mais para frente, na perda da qualidade dependente, mas eu já quero deixar focado aqui. O cônjuge e o companheiro. Companheiro. Esse aqui é o divorciado barra separado e o que não mantém não, vou colocar cessação da união estável. Cessação da união estável. Ou seja, esses dois aqui se tornaram o nosso famoso ex. Se tornaram o nosso famoso ex. Então, eu me separei, me divorciei do meu cônjuge, ou tinha união estável e hoje não tenho mais união estável. Encerrou a minha união estável. E aí? Eu sou dependente? Em regra, não. Em regra, não. Mas, caso receba pensão
alimentícia. Caso receba pensão alimentícia, continuam sendo dependentes. Que treta é essa, professor? Que treta é essa? É o que você está vendo aí. Caso receba pensão alimentícia, continua sendo dependente. Deixa eu ver se vai atrapalhar. Atrapalhou um pouquinho ali. Presta atenção na treta. Isso aparece bastante, porque muita gente vai cair nisso. Me divorciei da minha esposa. Mas lá na questão do divórcio, o juiz determinou que durante 2 anos eu pagasse pensão alimentícia para ela, porque ela dependia de mim totalmente, eu não posso abandonar ela lá com uma mão atrás e outra para frente, eu tenho que pagar a pensão. O juiz determinou isso. Eu não convivo mais com ela. Aí olha a situação. Eu me casei novamente. Né? Na verdade, eu me separei dela porque eu já queria casar de novo. Conheci outra, achei o amor da minha vida, me separei e fui lá, casei. Depois do meu casamento, morri. Morri aí com 3 meses casado novamente. Vão requerer pensão por morte. Não tive filho, não tive nada. Só tive essa minha companheira atual e, nem a companheira, essa minha cônjuge atual e a divorciada. Tem dependente de primeira classe? Tem. A minha cônjuge atual. A minha cônjuge atual vai lá requerer o benefício. Linda e maravilhosamente vai ter direito. Casou? Agora a minha ex também pode requerer. Ela vai requerer, vai mostrar lá que é divorciada ou separada de mim, mas que recebe pensão alimentícia determinada por juiz. Vai ter direito ao benefício? Sim, vai ter direito ao benefício. Tu tá dizendo que a tua atual esposa vai dividir o benefício com a ex? Isso! Isso, tua atual vai dividir com a ex. É isso que vai acontecer, meus queridos. Tua atual vai dividir o benefício com a ex. Professor, pode isso? Pode. Desde que a ex receba pensão alimentícia. Tanto faz ser cônjuge ou companheira. Se o juiz determinou pensão alimentícia, vai receber. Agora presta atenção aqui na treta. Presta atenção, presta atenção. Olha em mim. Ela vai receber, a ex vai receber pelo tempo de duração que o juiz determinou a pensão alimentícia. Sério? É. Se a pensão alimentícia era por 2 anos, ela vai receber o benefício pelo período que falta acabar os 2 anos. Depois que acabar o período, tchau e benção. Gente, isso é só uma questão de justiça. Se o juiz determinou eu receber pensão alimentícia durante o período de 2 anos, e ele faleceu, não vai poder pagar a pensão alimentícia, então a pensão por morte tem que servir para ela também, né? Para continuar dando assistência para ela nesse período. Nesse período tem que dar assistência para ela. Então, nesse caso específico, cônjuge ou companheira que receba pensão alimentícia também deve sim receber a pensão por morte. Legal, né? Fantástico, né? Maravilhoso, né? Gente, isso aqui, eu tenho que ficar olhando para isso aqui e admirando, gente. É direito previdenciário. É sensacional. Dá até vontade de pegar aqui. Pena, não dá, né? Não dá para eu puxar assim uma letra. Tô me vendo pelo vídeo aqui. Não dá para fazer isso, né? Mas é fantástico, gente. Olha, esse bloco a gente vai estar encerrando aqui. Próximo bloco, a gente vai falar a respeito da exclusão definitiva de dependente, sobre a perda da qualidade de dependente, em cada situação específica, o que ocorre e o que não faz. E um lembrete aqui. Professor, cadê as questões? A gente está vendo os beneficiários, segurados e dependentes. Acabou os beneficiários, a gente vai ter aí umas 40 questões só a respeito de tipo de segurados, de manutenção da qualidade, de dependentes. O que mais a gente viu aí? Das contribuições dos segurados. Tudo isso a gente vai ver aí nos 4 blocos só de questões, fazer bastante questões a respeito desse assunto específico.
Depois disso, só para já alinhar com vocês, a gente começa a entrar aí nos benefícios. Como é calculado, quem tem direito, carência, tudo isso. Não se preocupa, que eu tenho certeza. Você adquiriu o curso mais completo de Direito Previdenciário do Brasil. Eu falo isso porque eu acompanho vários professores de Direito Previdenciário. Não estou dizendo que eles são ruins ou bons. Eu estou dizendo que aqui o portal se preocupou e falou: Arnes, o curso tem que ser completo. Sem treta, sem enrolação. Tudo na base do que cai, do que vai acontecer nas questões. Lembrando que eu sempre falo para vocês, meu foco aqui não é ensinar previdenciário, é você aprender previdenciário para marcar o X na sua prova ou falar que a questão está certa ou está errada, ok? Até o próximo bloco.